Olá, amantes do futebol goiano, saudações para vocês, especialmente para você, amigo rubro-negro. Nesta noite de terça-feira, o Atlético recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Antônio Ascioli. Jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético ainda invicto no estádio Antônio Ascioli, não só neste Campeonato Brasileiro, como na temporada. O Atlético não perde lá desde novembro, início de novembro do ano passado, né? Já tem uma invencibilidade de 17 jogos. Então, inicialmente, falar um pouquinho para vocês sobre a história deste jogo, né? Qual é a história do jogo entre Atlético e Botafogo de Ribeirão Preto? Essas duas equipes se enfrentaram apenas 4 vezes na história. Foram 2 empates e 2 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Portanto, o Atlético nunca venceu o Botafogo. Jogando aqui em Goiânia, foram 3 jogos com 2 empates e uma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto. O primeiro jogo entre eles aconteceu no dia 18 de março de 1965, pelo torneio Delúbio Gomes. O Botafogo venceu o Atlético por 3-1 no estádio Antônio Ascioli. Depois eles se enfrentaram outras 3 vezes, todas elas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em 1983, na chamada Taça de Prata, o Atlético empatou com o Botafogo por 2-2 aqui como mandante. Depois empatou por 0-0 e perdeu para o Botafogo nos pênaltis por 6-7 no Campeonato Brasileiro de 1988, jogo no Antônio Ascioli. Lembrando que naquela época os jogos que terminavam empatados, em 1988, eles iam para os pênaltis para valer mais um ponto. E o último jogo, em 29 de dezembro de 1988, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu por 1-0, ou seja, o Atlético tenta hoje a sua primeira vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto na história. E essa foi aí a história do jogo entre Atlético e Botafogo de Ribeirão Preto. Agora vamos vir, né, para o confronto de hoje, que é este jogo válido aí pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai acontecer no estádio Antônio Ascioli. Para mim, o Atlético em melhores condições. O Botafogo é um time que vem fazendo uma campanha interessante, começou muito bem, né, arrancando ali com 3 vitórias, acabou tendo essa sequência quebrada pelo Vila Nova, lá no estádio Santa Cruz, e depois disso o Botafogo tem oscilado durante a competição, já não está mais no G4 neste momento. O Botafogo está ocupando a 5ª colocação. Aliás, caiu para sexto, né, com o empate do Sport ontem. Agora o Botafogo é o 6º colocado com 17 pontos, o Atlético, que é o 4º colocado, com 18. Ou seja, este jogo de hoje vale uma vaga no G4. Se o Atlético vencer, permanece no G4. Se o Botafogo vencer, o Atlético entra no G4. Eu vejo o Atlético mais forte para este jogo de hoje. E por quê? Conta com todos os seus titulares. O técnico Wagner Lopes vai manter a mesma equipe pela 3ª vez, ou seja, após a parada para a Copa América, o Atlético mantém a mesma escalação em todos os jogos, e o Atlético já demonstrou muita força neste tipo, com essa formação, com o Jorginho, com o Mateuzinho, com o Mike, com o Pedro Raul, mesmo que ele não esteja em boa fase, são jogadores que têm mantido uma regularidade muito grande. Jogando no Ascioli, o Atlético tem uma moral e uma confiança elevada, e isso conta muito em um campeonato muito parelho como é a Série B. O que está faltando um pouco é a colaboração do torcedor do Atlético, que tem comparecido em número muito reduzido na maioria dos jogos em que o Atlético é mandante. Se o Atlético poder contar com essa força extra, ele vai ficar ainda mais forte lá no estádio Antônio Ascioli. Então, para mim, mesmo jogando diante de uma boa equipe, de um treinador que é um estrategista, um treinador que tem muita capacidade para montar sistemas defensivos, que é o caso do Roberto Cavalo, eu vejo o Atlético como favorito para este jogo de hoje. Vamos conhecer aqui também um pouquinho do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Essa equipe que começou, como eu citei para vocês, bem liderando o campeonato, mas que agora está caindo. O Botafogo não conta hoje com o Wellington Bruno, com o meia, com o atacante o Bruno José.
Os dois estão aí se recuperando, eles já não vêm jogando há algum tempo. E o Júlio César, atacante, está contundido. O Leandro Amaro, que já jogou aqui no Atlético, também não joga. E o Murilo, ex-Goiás, também não joga. Estes dois, né? Aliás, o Murilo, o Wellington, o Leandro Amaro está com problemas físicos ou de lesão, me parece, e o Murilo está com 3 cartões amarelos. O provável Botafogo do Roberto Cavalo para hoje tem o Darley, o Lucas, o Naylor, que já jogou no Vila Nova, o Luiz Otávio, um zagueiro alto, tem uma boa jogada aérea, e o Vinícius Freitas. O Marlon Freitas, bom volante, estava no Criciúma no ano passado. O Nadson, que talvez seja o principal jogador da equipe do Botafogo. E na frente você tem ali o Felipe Saraiva, o Rafael Costa, que é um atacante perigoso, que também já jogou no Ceará, aquele jogador forte, trombador. E tem o Eric, que joga pelo lado esquerdo. Este Botafogo do Roberto Cavalo para o jogo de hoje é um time de um padrão da Série B mesmo, mas eu acredito que se o Atlético conseguir reeditar, por exemplo, aquela atuação que ele teve diante do Vila Nova, o Atlético tem totais condições de vencer o Botafogo e se consolidar ainda mais no G4. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês, boa sorte aí ao Atlético. E depois do jogo, hoje eu estarei na transmissão da Rádio Bandeirantes, no jogo do Curitiba com o Vila Nova, mas depois eu prometo, pelo menos o segundo tempo eu devo assistir, o segundo tempo de Atlético e Botafogo. Se eu ver assim, conseguir assistir um tempo grande do jogo, aí eu garanto a vocês que eu vou fazer um vídeo. Se não, não, porque eu acho muito estranho você comentar um jogo que você não assistiu. De toda forma, compartilhem aí o vídeo, se inscrevam no canal, né? O canal está apenas começando e é um canal totalmente dedicado aqui ao futebol goiano. Um abraço para todos e até a próxima.